O tema desta mensagem, o tema desse congresso, aborda a respeito da pessoa divina do Espírito Santo, que habita em nós. E o título que foi definido, poder oculto, porque muitas vezes é um poder que nós não utilizamos da forma que podemos utilizar. Existe uma ilustração de uma certa pessoa que em determinado momento de sua vida, ela colocou no seu coração o desejo de fazer um cruzeiro. Era o seu sonho fazer aquele cruzeiro, e ele foi economizando cada centavo, cada moeda, e sabia que tudo no cruzeiro era muito caro, e ele foi economizando, e deixava de ir a restaurantes, deixava de comprar roupas novas, tudo para realizar o seu sonho, até que o dia ele conseguiu alcançar aquele recurso e comprou o seu bilhete. E chegando no seu bilhete, ele foi para o local mais simples o aposento mais simples daquele cruzeiro, e ficou ali. E o que ele levou na sua bagagem, além do básico de sua roupa, eram biscoitos. E ali então ele passava todos os dias pelo refeitório e via as pessoas se alimentando, comendo as melhores comidas. Ele olhava, ele voltava para o seu aposento e comia o seu biscoitinho. Tinha sede, ia no bebedouro, pegava água, bebia a sua água, e no almoço voltava ali, passava pelo refeitório, dava aquela fome, se segurava, voltava para o seu quarto. E assim ele passou uma semana naquele cruzeiro, só olhando, só desejando aquelas comidas, mas voltando para o seu aposento e comendo o seu biscoitinho. No último dia, no desembarque, quando ele estava na fila do desembarque, um funcionário ali daquele cruzeiro, ele se aproximou dele e falou: olha, o senhor me permite que eu faça uma pergunta? Ele: pois não. Por que o senhor não comeu no restaurante, não tomou o café da manhã, os almoços, os jantares, os lanches? Ele falou: olha, eu economizei ao máximo para estar aqui, para comprar alugar o quarto mais barato. E aquele funcionário olhou para ele e falou: mas estava tudo incluído. Estava tudo incluído. Você tinha direito a tudo isso. Muitas vezes nós, em nossa caminhada, em nossa trajetória espiritual, nos esquecemos que nós temos muito mais a usufruir de Deus do que nós usufruímos. E esse título que foi dado pelo bispo Tito Oscar, Poder Oculto, fala exatamente desse poder, como foi dito aqui pelo pastor Isaías na noite de ontem, o dinamis, algo explosivo, que muitas vezes não explode, não se manifesta da forma mais intensa como pode acontecer. Falar do Espírito Santo. O Espírito Santo, João capítulo 3 diz que ele nos regenera, João capítulo 14 diz que ele nos guia, João capítulo 16 diz que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Romanos capítulo 8 diz que ele intercede por nós, tantas coisas ele faz. Romanos capítulo 15, que ele nos purifica pela palavra. O Espírito Santo, ele faz tantas coisas por nós, e não apenas através de nós, mas por nós, e muitas vezes não nos damos conta desse poder que nós temos. Na noite de hoje eu gostaria de falar de um dos textos, para mim, muito ricos, que falam, que tratam e tramitam a respeito de 5 coisas que o Espírito Santo faz por nós. Eu convido a que você abra então a sua Bíblia. Nosso texto básico é 1 Crônicas, capítulo de número 25. Eu gostaria de ler os 2 primeiros versos. E aqueles que desejarem manter a liturgia que o Senhor Jesus manteve em Lucas capítulo 4, quando naquela sinagoga, ao pegar o livro, ao pegar o rolo da Escritura, se colocou de pé para fazer a leitura, que você assim então faça. 1 Crônicas, capítulo de número 25, a primeira menção litúrgica do Novo Testamento, Jesus fez. Vamos fazer então como ele. E os 2 primeiros versos deste capítulo, a Bíblia diz: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum,
para profetizarem com harpas, liras e símbolos. A lista dos encarregados deste ministério foi dos filhos de Asaf: Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos esse rico texto, esse tesouro das Escrituras, e o que nós pedimos é que o Teu Santo Espírito, que habita em nós, que nos dirige, que nos guia, que fala conosco, Ele possa, de maneira tão clara nesta noite, falar aos nossos corações, e que em nome do Senhor Jesus saiamos aqui edificados, fortalecidos, renovados em Ti. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar seus assentos. O título da mensagem desta noite se denomina Os Filhos de Asaf, ou 5 coisas que o Espírito Santo faz por nós. Introitamente, vamos falar então de Asaf, em seu quádruplo ministério. O primeiro ministério que Asaf exerce é o ministério de músico. Ele era responsável pela música sagrada no período do rei Davi, e o rei Davi era um homem que também era um músico. E ele não ia escolher aleatoriamente alguém para conduzir o coral sagrado, a música no culto. Ele ia escolher alguém que fosse muito capacitado, ele ia escolher alguém que fosse também muito sensível espiritualmente em relação à música no culto. E por isso, ele escolhe Asaf. Diz o texto de 1 Samuel, capítulo 16, nos versículos 14, 17 e 23, o seguinte: Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. E Saul disse aos seus servos: Então procure um homem que saiba tocar bem a harpa e tragam-no para cá. E sempre que o espírito mau, enviado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava, e então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Davi então tinha esse histórico. Davi ele tocava bem, como o texto explicita. Davi ele não apenas tocava bem, mas tinha uma sensibilidade espiritual quando tocava. Ele entendia que o tanger não era apenas a conjunção de notas que trazia uma harmonia agradável ao ambiente, mas também era uma ferramenta espiritual que podia fazer mudança no ambiente, como fez. E ele tangia, ele tinha aquela sensibilidade, e as coisas aconteciam durante o louvor, tanto é que aconteceram. E aquele espírito maligno saía de Saul. Da mesma forma, então, quando ele vai procurar alguém, tantas opções em Israel, ele vai optar por Asaf. Asaf não tinha apenas os qualificativos instrumentais, essa sensibilidade espiritual, era também um descendente de Moisés através de Gerson, e ele também sabia cantar, além de tocar. Diz o texto de 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 12, que todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam em pé no lado leste do altar, com símbolos, harpas e liras, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam trombetas. E diz a introdução do Salmo 76, um dos salmos de Asaf, ao mestre de canto com instrumentos de cordas, Salmo de Asaf. Então Asaf sabia cantar, Asaf sabia tocar, Asaf era um homem sensível às coisas de Deus, mas ele tinha uma segunda atribuição ministerial, ele era líder de louvor. Ele dirigiu o coral quando a arca foi adentrar a Jerusalém, onde se estabeleceria no seu derradeiro local. E a Bíblia diz em 1 Crônicas, no capítulo 15, do versículo 29, depois capítulo 16, no primeiro em diante, diz o seguinte: Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, levaram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Designou os levitas, dentre os levitas, os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar, louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe.
Então a sua função foi importante, e ela foi o legado que Asaf deixou aos seus filhos, como responsável pela música do templo. Já no período de Esdras, nós lemos no capítulo 3, versículo 10, o seguinte: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Então ele era músico, então ele era uma pessoa que liderava a música, tinha então um cargo de liderança, mas ele tinha um terceiro qualificativo, que também era o de ser um poeta. As suas habilidades não eram apenas musicais, nem vocais, não eram apenas instrumentais e vocais, mas ele foi uma pessoa que escreveu 12 salmos, o Salmo 50, o Salmo 73 a 83, que são chamados os Salmos de Davi, salmos esses que o tornam, para muitos, muito conhecido. Todos falam, ouvem falar de Asaf, ainda que muitas vezes não nos atenhamos à força que há no seu nome, na sua vida e na sua família. E o quarto ministério de Asaf, além de ser um poeta, além de ser um músico, além de ser um líder, é que ele era um profeta. Era um homem sensível, vocacionado à voz de Deus, para ser um profeta. Lembremos-nos do termo profetés, que é aquele que anuncia da parte de outro. No hebraico é nabi, que significa porta-voz. Profeta é o porta-voz. O porta-voz, ele transmite a comunicação de um líder, de uma autoridade que está acima dele. E esse é o profeta, transmitir a voz, e Asaf tinha esse dom profético. Segundo Crônicas, capítulo número 29, no versículo 30 nós lemos: então o rei Ezequias e os chefes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, vírgula, o vidente, aqui está Rosen, exatamente isso, o que tem visão. E eles o fizeram com alegria, se inclinaram e adoraram. Então Asaf era conhecido como o vidente, o homem que tinha visões, o homem que conseguia enxergar aquilo que Deus lhe mostrava. Então Asaf era um homem com quádruplo ministério, e ele não apenas tinha esse quádruplo ministério, mas nós também observamos que era uma pessoa que tinha muita liberdade no louvor, não era engessado, não se limitava ao seu cargo, ele tinha liberdade. Uma das coisas que mais me chamam a atenção é quando nós nos despimos, somos pastores, somos líderes, não importa, estamos aqui adorando ao Senhor, levantamos nossas mãos, fechamos nossos olhos, não nos importamos com quem está do nosso lado, simplesmente adoramos o Senhor. E essa é uma das expressões mais lindas, que muitas vezes não é compreendida por muitos. Vide a esposa de Davi, que o repreendeu por causa disso, mas nós devemos louvar com liberdade. Esse homem, ele tangia profeticamente. Como assim? Diz o texto de 1 Crônicas, capítulo 25, nos 2 primeiros versos, que nós já lemos, mas relendo esse texto, vamos à ênfase dele aqui. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para, observe, profetizarem com harpas, liras e símbolos. Eu repito, para profetizarem com harpas, liras e símbolos. Havia liberdade no louvor, havia liberdade no tanger dos instrumentos. Então Asaf é um homem sensível às questões de Deus, é um homem talentoso em relação às suas habilidades, é um homem organizado em relação às tarefas e incumbências recebidas da parte do rei Davi. E eu gostaria então, depois dessa introdução, falar sobre 5 coisas que nós aprendemos com Asaf e seus filhos sobre o que o Espírito Santo faz por nós. Quantos estão dispostos a caminhar comigo nessa trajetória? Vamos falar então, em primeiro lugar, de Asaf. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz por nós, e a primeira coisa que ele faz por nós, é que ele nos une em um só corpo espiritual.
Diz o versículo 1, na primeira parte dele, desse 1 Crônicas, capítulo 25, que Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf. Eu coloquei no hebraico, porque no hebraico Asaf significa ajuntador, aquele que une, aquele que junta. E o Espírito Santo, ele faz exatamente isso conosco, ele nos ajunta. Temos aqui pessoas de formações diferentes, experiências diferentes, culturas diferentes. Muitas vezes pessoas são de outras nacionalidades, têm outras experiências espirituais, muitos são nascidos no lar evangélico, outros são convertidos tempos depois. Mas o Espírito Santo pega todos eles e transforma um só corpo. Ele pega, como usando expressões como as de Paulo, judeus, gentios, e os transforma na igreja, o corpo de Cristo. Nós lemos em Romanos capítulo 4, versículo 8, exatamente essa função do Espírito Santo. A Bíblia diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se no ensino, ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. E quem exerce misericórdia com alegria. Então, esse ajuntamento é uma das tarefas que o Espírito Santo faz. Mas esse ajuntamento não é um amontoado desorganizado de pessoas que são colocadas numa mesma sala, numa mesma igreja, numa mesma denominação. Não. É um ajuntamento organizado, que visa fazer com que todos caminhem numa só direção, para servir unidos, debaixo de um propósito. Voltemos ao texto base de 1 Crônicas, capítulo 25, e nós lemos ali o seguinte: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf. E ainda nesse versículo diz, sob a direção deste, que exercia seu ministério, o quê? O que diz o texto? Debaixo das ordens do rei. Asaf, então, não dirigia um coral aleatoriamente. Havia uma ordem, haviam ordens que partiam de Davi. Nós não somos um corpo apenas ajuntado pelos nossos talentos, mas devemos estar unidos no mesmo espírito, numa mesma direção, no mesmo propósito. O texto bíblico, ele fala repetidamente a questão do princípio de autoridade, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, e mostra que nós devemos estar sempre lutando para preservar a unidade da igreja, diante dos ventos de divisão que sempre procuram ser promovidos dentro dela. O texto de Efésios 4:3, e aqui eu leio na versão Almeida Revista Atualizada, diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu gosto dessa versão, porque ela coloca a palavrinha que é exatamente igual à do grego. É o diligentemente, é zelosamente, é cuidadosamente, é você focar nessa diligência, é você não perder o rumo. Por quê? Porque muitas vezes nós somos levados, somos inclinados, e por que não dizer, somos tentados pelo espírito de divisão. Mas nesse texto diz que nós devemos nos esforçar de maneira diligente para preservar a unidade no vínculo da paz. O texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 diz: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisão entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Há propósito, há uma meta, há um alvo,
nós devemos estar unidos nisso. Então nós aprendemos com Asaf que o Espírito Santo nos une com propósitos de fortalecermos-nos mutuamente e alcançarmos e atingirmos mais vidas, sempre unidos no mesmo propósito. Mas não apenas existe então essa função do Espírito Santo, de nos unir, várias pessoas num só corpo. Existem outras 4 coisas que o Espírito Santo faz por nós. Eu quero falar agora dos 4 filhos de Asaf. Já falamos da primeira característica do Espírito Santo, do que ele faz por nós. E voltemos então ao texto de 1 Crônicas 25. O versículo número 2 diz: dos filhos de Asaf, Zacur, José, quem mais que ele cita? Netanias e Azarela. Vamos falar de Netanias. E a segunda coisa que o Espírito Santo faz por nós, ele nos presenteia com dons espirituais. O termo Netanias vem de Natanias, Natania, Natan, que significa presente, e Yah, que é a abreviação de Yahvé, ou seja, Deus, presenteado por Deus. Esse é o significado. E Deus nos outorga presentes que nós precisamos utilizar, cujas embalagens, pelo menos, nós devemos começar a abrir ao recebermos. Existem 3 instrumentos que nós podemos utilizar na obra de Deus. Existem os talentos naturais, as habilidades desenvolvidas e os dons ministeriais. Talentos naturais é algo que você nasce com essa aptidão. Por exemplo, pessoas que nascem com uma voz muito boa para cantar. Então, essa pessoa ela já tem um talento natural para cantar. Outras pessoas têm um talento natural para se comunicar com outras pessoas. E você pode usar isso na obra de Deus e deve fazê-lo. Mas, além dos talentos naturais, existe um segundo meio, recurso, instrumento, que você pode utilizar na obra de Deus, que são as habilidades adquiridas. Por exemplo, tocar um instrumento. Você não nasce tocando um instrumento. Você não se desenvolve tocando um instrumento. Você aprende a tocar um instrumento. Um idioma, você aprende um idioma. Você não nasce falando um idioma. Então, são habilidades adquiridas ao longo da vida. Mas há um terceiro recurso que nós recebemos, e recebemos de Deus, e todos nós recebemos, que são os dons espirituais. E uma das tarefas do Espírito Santo, falando sobre esse filho de Asaf, Netanias, é que o Espírito Santo distribui os seus dons à igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1, 4 e 11 diz o seguinte: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Primeira observação, Paulo avisa a igreja, não podemos estar desinformados. Algumas versões mais antigas dizem, não quero que vocês ignoreis os dons espirituais. Não podemos fingir que eles não existem. Então, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Ora, os dons, eu coloquei aí os carismaton, de caris, doação, um presente, uma outorga graciosa. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Então, o Espírito Santo, a segunda coisa que Ele faz por nós, é, além dos nossos talentos naturais, que todos recebem, os convertidos, os não convertidos, os monoteístas, os politeístas, os ateus, todos têm um talento natural, todos desenvolvem uma habilidade adquirida, mas os dons espirituais são presentes que o Espírito Santo dá a um povo, chamado igreja. É um privilégio que nós temos. E Paulo fala, vocês não podem ficar ignorantes a respeito desse assunto. Então, se nós considerarmos apenas as listagens do Novo Testamento, entendendo nós, através do derramar do Espírito Santo sobre toda a igreja, ele revela 9 listagens. A listagem de Atos, capítulo 2, versículos 1 a 11,
a listagem de Romanos capítulo 12, a listagem de 6 a 8, a listagem de 1 Coríntios capítulo 7, de 7 a 9, 1 Coríntios capítulo 12, de 8 a 10 e 28, 1 Coríntios 14, 1, 39, Efésios 2, 9, Efésios 4, 11, 1 Timóteo 4, de 13 a 14 e 1 Pedro 4, de 9 a 10. Então, só o Novo Testamento, ele traz 9 listagens que registram dons espirituais que estão dispensados à igreja, disponíveis à igreja, derramados sobre a igreja. E desses dons, então, nós podemos citar, e aqui eu coloquei em ordem alfabética: administração, apostolado, de apostelo, enviar; celibato, contribuição, diaconia, discernimento de espíritos, dons de curar, é um dos dons que está no plural; ensino, evangelismo, exortação, fé, graça salvadora, hospitalidade, interpretação de línguas, misericórdia ou ajuda, operação de milagres, oratória pública, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, pastorado, presidência ou governo, profecia e variedade de línguas. Então, há muitos dons que o Espírito Santo derrama, que o Novo Testamento registra, e para nosso entendimento, para nossa compreensão, para nossa ciência, estão disponíveis à igreja. E claro, vale ressaltar que cada um de nós recebeu pelo menos um desses dons. 1 Pedro capítulo 4, no versículo número 10, a palavra de Deus diz: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Então nós devemos fazer o que com eles? Nós devemos servir uns aos outros. Há dons que trazem apenas edificação pessoal, mas a maioria deles traz uma edificação coletiva. E o apóstolo, Pedro, ele fala: olha, vocês sirvam uns aos outros, usem os seus dons. Estamos aqui numa conferência sobre o Espírito Santo. Nós queremos mais do Espírito Santo. Mas por que nós queremos mais do Espírito Santo? Para nos engrandecermos diante dos homens, diante da sociedade, diante do nosso próprio ego? Não. Para servir os nossos irmãos, para abençoar a nossa coletividade. Agora, os dons, apesar de serem distribuídos a todos, pelo menos um deles, não se trata de uma outorga rígida, porque a quantidade de que alguém recebe dos dons, ela pode ser aumentada. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 29 a 31, e depois 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, o seguinte: será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Todos falam línguas? Todos têm dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Eu coloquei aquela palavrinha grega ali, kreiton, porque o que seriam os melhores dons? Kreiton significa mais úteis. Então, quando Paulo diz, procure os melhores, a questão de melhor, ela pode ser muito amplificada em relação ao registro de cada um, mas quando nós vamos ao grego, nós vemos mais úteis a quem? A nossa comunidade, ao que há de carência na nossa comunidade. Então nós devemos pedir, e no final dessa palestra, nós vamos fazê-lo, amém, queridos? Nós vamos orar pedindo mais dons ao Senhor, porque o Espírito Santo está em nosso meio, e Ele vai trazer essa outorga a cada um de nós. Agora nós falamos de das 5 coisas, nós falamos de 2 que o Espírito Santo faz por nós. Há outras 3 coisas que Ele também opera para as nossas vidas. Voltemos ao texto básico de 1 Crônicas, capítulo 25. E dos filhos de Asaf, a Bíblia diz no versículo 2, dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias, e quem mais? Azarela. Azarela nos indica a terceira coisa que o Espírito Santo faz
por nós. E a terceira coisa é que Ele nos guia. Assar Elá, Deus mantém, que é oriundo da origem achar, que é guiar, que é dirigir, que é conduzir. O texto de João capítulo 14, versículo 26, assim como Romanos capítulo 8, 14, diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele nos guia constantemente, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Ele habita em nós. A Bíblia traz vários textos de locais que Deus se manifestou. Então, por exemplo, Êxodo capítulo 3, Deus se manifestou numa sarça, no meio do deserto que ardia ali diante de Moisés. Êxodo capítulo 13 mostra que Deus se manifestava em colunas de fumaça durante o dia ou de fogo durante a noite. Êxodo capítulo 20 mostra que Deus se manifestava a sua presença no cume do Monte Sinai. Êxodo capítulo 30 mostra que Deus manifestava a sua presença no local chamado Santo dos Santos. 1 Reis capítulo 18 mostra que Deus manifestou a sua presença ao descer fogo naquele altar ali no Monte Carmelo. Mas o fato é, amados irmãos, que Estevão, ele vai dizer em Atos capítulo 7, o que Paulo vai repetir em Atos capítulo 17, Deus não habita em templos formados por mãos humanas. Onde Deus habita? Estamos falando de manifestações de Deus. Agora precisamos ver o que a Bíblia diz onde Deus habita. Em primeiro lugar, Deus habita, como diz o Isaías 57, por exemplo, no alto e santo lugar, assim como no coração contrito. Deus habita nesse coração. Deus habita, no Salmo 22, no meio dos louvores. Olha a importância do louvor. Deus habita no meio dos louvores. Mas há um terceiro lugar, um lugar que Deus habita, um quarto lugar que Deus habita. Você pode ler em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha o terminho grego que está ali. Roikel, roikos é casa. Deus, Ele habita em nossas vidas como nós fôssemos a sua casa. Por isso que o título da mensagem, ele tem que ser um alerta para cada um. O título do congresso tem que ser um alerta a todos nós. É um poder que está oculto. É uma grande explosão que pode sacudir a nossa vida e a vida dos demais, transformar vidas que muitas vezes fica oculto em nós, e é o Espírito Santo que habita em nós. Agora nós vimos então 3 coisas que o Espírito Santo faz por nós. Eu quero dizer que ainda faltam 2. Voltemos ao texto base, 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 2, diz: dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Vamos falar agora de Zacur. A quarta coisa que Deus faz, que o Espírito Santo faz em nossa vida. E essa quarta coisa é que Ele cuida de nós, estando conosco para nos ajudar. Por isso que o termo dos filhos de Asaf é tão importante termos a tradução, porque Zacur significa cuidadoso. A Bíblia diz, palavras do Senhor Jesus, João capítulo 14, versículos 16 a 17, Ele diz aos seus discípulos: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, Paráclitos, a fim de que esteja com vocês para sempre, e é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Olha só, o mundo não pode receber esse Espírito. O Espírito Santo é recebido somente pela igreja. Então é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, por quê? Habita em vocês, estará com vocês. Lembra que nós comentamos há pouco? Então não é apenas a nossa vida um local para a manifestação do poder de Deus, mas é um local para a presença do Espírito Santo de Deus. A palavra Paráclitos, como você pode ver aí, nós colocamos, é parar, estar ao lado, Kalel, chamada, aí vem eclesia, né, ekkalel,
Então somos chamados para fora. E aí nós temos então essa tradução que significa consolador, ajudador, advogado. Quando a Bíblia fala que Jesus é nosso advogado perante o Pai, 1 João capítulo 2, versículo 1, usa Paráclitos. Por isso que Jesus fala, eu vou dar para vocês um outro consolador. Por quê? Porque Ele é cuidadoso, Ele nos ajuda, Ele nos consola. Quando nós estamos sozinhos, nós podemos sempre falar isso, para qualquer pessoa que esteja passando uma dificuldade, que você pode não ter ninguém ao seu lado, você pode estar no seu travesseiro sozinho naquele quarto, num local distante, mas você pode clamar a Deus, porque o consolo vem, a presença do Espírito Santo vem. Deus não rejeita um coração quebrantado. O texto diz, em Romanos capítulo 8, versículo 26, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então nós falamos de Asaf, nós falamos de Azarela, de Netanias, de Zacur, mas falta um quarto filho de Asaf, mais uma coisa que o Espírito Santo faz por nós. 1 Crônicas, capítulo 25, no versículo 2, voltamos ao nosso texto básico que diz, dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Restou-nos falar de José. E a quinta coisa que o Espírito Santo faz por nós, ele nos acrescenta além daquilo que nós já temos. A palavra José vem de Yosef, que significa Deus acrescenta, que é o 11º filho de Jacó, que é o nome dado por Raquel, seu filho. Veja o contexto que Raquel dá ao seu filho. Gênesis 30, versículo 24. E deu ao filho o nome de José, dizendo que o Senhor me dê ainda outro filho. Deus me acrescente outro filho. Além dos que eu já tenho, Deus me acrescente. Nós, então, temos que entender que o Espírito Santo, uma das coisas que Ele faz por nós, é nos acrescentar além do que nós já temos, além do que nós já recebemos. Nós temos que ter essa consciência, não podemos ignorar isso. Podemos sair daqui diferentes. Podemos sair desse congresso diferentes, voltar às nossas casas, nossos templos diferentes, com algo acrescentado nesta noite. Por quê? Porque Deus acrescenta. Então, meus amados, nós temos à disposição aquele que nos acrescenta. Há um texto muito conhecido, com o qual eu caminho para o término dessa mensagem, que é Efésios 5,18. O texto nas versões mais antigas, a Almeida Revista Atualizada e a Almeida Revista Corrigida, ele diz o seguinte, enchei-vos do Espírito. Bom, esse texto, nessa tradução, ok, ela é suficiente, ela é uma ordenança muito clara, e que nos edifica, enchei-vos do Espírito. Só que quando nós vamos no grego, a palavrinha grega que está aí, você já pode ver em tela, pleruste, de pleró, ela está com esse ezinho no final, que é o epsilon. Você consegue ver? Eu coloquei até ali um tracinho. Isso daí é um vocativo. Está no verbo do imperativo passivo do presente. O que isso significa, traduzindo? Deixem-se encher. Então, eu gosto das traduções mais recentes, como a NAA, a Nova Almeida Atualizada, ou NVI, que traduzem de outra forma, não colocam enchei-vos do Espírito. Elas colocam o seguinte, deixem-se encher do Espírito. Aí está, deixem-se pleruste do Espírito. Porque é diferente enchei-vos do deixem-se encher. Uma vez eu ouvi uma ilustração sobre sermos cheios do Espírito Santo. É um copo. É um copo transparente como esse, que é lançado no fundo do oceano. E esse copo, ele está vazio, e quando ele começa a descer para o fundo do oceano, ele fica naturalmente cheio de água. Essa água representa a água do Espírito Santo. E ele cai no fundo do oceano, ali na areia, cheio do Espírito Santo. Mas aí passa-se o tempo, e ali a correnteza vai trazendo um pouco de areia, e vai tocando um pouquinho de areia, vai subindo areia, subindo, e o que vai acontecendo com a água? Vai ficando com menos espaço naquele copo. Daqui a pouco aquele copo, ele está cheio de areia, não tem água entre as areias, mas tem pouco, a presença
É uma presença, mas não é tão notória. O que se vê é areia naquele copo. Passa-se um tempo e aquele copo está totalmente afundado debaixo da areia. O que é que nós devemos fazer com esse copo? O que é que nós devemos fazer com o Espírito Santo? Muitos daqui que já foram tão cheios do Espírito Santo, tão usados pelo Espírito Santo, e você se lembra de pregações que você fazia, você se lembra do uso da autoridade de Deus que você tinha, mas você hoje vê que isso é uma página do passado. Eu gosto muito desse texto, deixem-se encher. O que é que nós devemos fazer? Pegar esse copo, e nós vamos pegar a nossa mão e vamos tirando areia. O que acontece se eu estiver no fundo do oceano e começar a tirar areia desse copo? O que vai acontecer com esse copo? Ele vai começar a ser cheio de água novamente. Quando nós vamos tirando a nossa carnalidade, quando nós vamos tirando nossos pecados ocultos, quando nós vamos tirando os nossos vícios, quando nós tiramos a nossa rebeldia, quando nós vamos tirando tudo que não é obra do Espírito Santo, nós vamos tirando a areia daquele copo, aquele copo vai ficando cheio de água, cheio do Espírito Santo. Por isso que eu gosto muito das novas traduções, que são mais exatas em relação ao grego. Deixem-se encher pelo Espírito. Permita-se encher pelo Espírito. Permita-se ter essa experiência, tirando as coisas erradas da sua vida, buscando ao Senhor, Ele vai te encher. E aí eu caminho para a conclusão. O Espírito Santo quer nos revestir com o seu poder. Eu termino convidando vocês a ficarem em pé, para a leitura do texto que está em Lucas capítulo 24, no versículo 49. E o texto do Senhor Jesus Cristo, ele diz: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Sejam revestidos. Eu coloquei o termo aí, endio, vestir com uma nova roupa, uma outra roupa. É uma nova roupa que Deus quer colocar em vocês. Nós já estamos vestidos do Espírito Santo, temos a presença do Espírito Santo, mas não damos lugar ao Espírito Santo. Não nos enchemos do Espírito Santo. Nós somos salvos, nós temos paz do Espírito, mas não buscamos mais dons, nos conformamos, e a vida vai gerando a tendência ao conformismo, e nós não podemos deixar essa areia encher o nosso copo. Devemos nessa noite tirar a areia, para que volte a ser cheio aquele copo. Eu queria fazer um convite, quero dizer a vocês que Deus é um Deus que enche coisas vazias. A terra será cheia da sua glória, diz Isaías 6. Aquelas botijas de azeite foram cheias de azeite novamente. Deus é um Deus que completa as coisas vazias. E eu quero então convidar os bispos que por favor se coloquem aqui na frente. Eu quero convidar o pastor Isaías que também o faça, por favor, venha aqui à frente, porque nesse momento nós vamos ministrar sobre a sua vida. Ministrar sobre você que quer algo novo.